Olá, bom dia. Hoje é o dia 5 de janeiro. Bem-vindos à nossa meditação. Eu continuo lendo em Provérbios, capítulo 16 e verso 25. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. É interessante ler na palavra de Deus que muita gente, pensando fazer o bem, acabava causando muito dano ao seu redor. E é a história do Paulo. O Paulo era um religioso, era um fariseu, um homem que pensava estar fazendo a vontade de Deus, perseguindo os discípulos de Cristo Jesus, ou o povo do caminho, como eles gostavam de dizer. E olha quando ele está, então, testemunhando, em Atos capítulo 26, ele vai dizer o seguinte: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Um homem religioso que pensava estar fazendo a vontade de Deus, meio que estava completamente enganado. Há caminhos que parecem serem bons, nos diz Provérbios, mas o final é a morte. Como vamos ter então esse discernimento para sabermos se o que estamos fazendo é bom? 3 textos vão nos ajudar nesse sentido. Isaías 8:20 responderam: à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Não temos como ver a luz se não conhecermos a revelação divina. Como poderemos ver a luz se estamos analisando as coisas de acordo com a nossa própria religião, com a nossa própria forma de ver? O Paulo, é certo, conhecia a lei, conhecia a Torá, mas ele não conhecia Deus. Um fariseu, um religioso que conhecia a lei de Moisés, mas não conhecia Deus. Já leram, ouviram a história de Jesus? Se você pode ter visto num filme, ou você pode ter lido o Novo Testamento, as pessoas que mais se opuseram a Cristo eram religiosas. Foram os religiosos do templo, os sacrificadores, os fariseus que levaram Jesus aos romanos para ser crucificado. Claro, Pedro vai nos dizer no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que foi Deus quem decidiu. Mas aquelas pessoas estavam tão enganadas que pensavam que matando Jesus, eles estavam fazendo a vontade de Deus. É a mesma coisa que fez Paulo, também um fariseu. Perseguia os santos, perseguia os discípulos de Cristo, pensando estar fazendo a vontade de Deus. Faltava-lhe conhecimento de Deus e da sua verdadeira revelação. Guarde o mandamento com cuidado, nos diz Isaías 8, 16 e 17, e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Mesmo quando Deus não havia revelado toda a sua palavra, o profeta está dizendo: eu vou esperar nele. Um dia tudo se tornou muito claro quando Jesus veio a este mundo e diz: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho. Sem conhecimento de Deus e da sua revelação, não tem como você conhecer o caminho. Você vai viver como Paulo, cheio de religiosidade, perseguindo a Cristo. Quando o primeiro encontro que ele tem com Jesus, Jesus diz: por que você está me perseguindo, Paulo? Ficou doido? Né? Tipo, tá doido? Perseguindo Deus? Como podemos perseguir Deus? Mas é o que fazemos e tentamos fazer o tempo todo, porque nos falta conhecimento dele e de sua revelação e de sua palavra. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Salmos 119 e 105. Quando você recebe realmente essa palavra em seu coração, sua vida é completamente transformada. E infelizmente tem muito crente, muita gente se dizendo cristã que precisa receber essa luz. Com uma boca cheia de coisas tão ruins, falando tanta coisa ruim na internet, vivendo uma vida na escuridão. Sem o conhecimento de Deus e da sua revelação, você não tem como andar num caminho reto, num caminho de luz.
Que Deus tenha misericórdia de nós.